Bom dia! Hoje vamos falar aí sobre um tema inovador e essencial, como a inteligência artificial está ajudando a salvar vidas através da prevenção. Você sabia que é possível identificar sinais de doenças mesmo antes do diagnóstico oficial? Pois é, a CACI, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, está à frente disso com um projeto de rastreamento preditivo de doenças. Um programa aí que utiliza tecnologia de ponta para identificar pessoas que ainda não estão em tratamento, mas que apresentam sinais de risco para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e muitas outras aí. Nós vamos entender como funciona essa iniciativa, o impacto real na vida dos beneficiários e por que a prevenção é e sempre será o melhor caminho aí para uma vida mais saudável. Hoje vamos conversar então com a conselheira deliberativa da CACI, Cristiana Garbinato. Bom dia, Cris. Bom dia, Fê. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, falando sobre saúde com vocês. Primeiro, eu quero agradecer o convite para a gente falar da importância dessa pauta de prevenção, da importância desse trabalho que tem sido feito de maneira pioneira dentro da CACI. Enfim, muito obrigada pelo convite para a gente trazer essas informações, porque até muitos dos nossos próprios associados da CACI não sabem o que a CACI está fazendo. E esse canal que vocês abriram para nós, o Sindicato de Santa Cruz do Sul, para a gente falar sobre esse assunto é muito importante. Verdade, Cris. E a CACI está, então, aí com esse projeto inovador de busca ativa, então, de beneficiários com possíveis doenças crônicas ou condições aí de risco, utilizando, então, a inteligência artificial, né? Tão falada, tão usada ultimamente. E como que é que funciona, então, esse projeto através da inteligência artificial? Bom, nós vamos começar desde o início do projeto da CACI, tá? Quando o diretor Amaral tomou posse na CACI, ele veio conversar com a equipe, ele é o diretor de saúde, né, da nossa CACI, e ele foi conversar com a equipe e desenvolver estratégias que fizessem sentido para as pessoas e que ajudassem na prevenção de doenças, porque a gente já sabia, antes mesmo de tomar posse na CACI, que a prevenção é o melhor tanto para o plano de saúde, por conta da questão financeira, quanto principalmente para o associado, porque ninguém quer ficar doente, né? Ter uma doença grave, deixar ela progredir para daí buscar tratamento. A gente sempre quer que a pessoa esteja saudável durante todas as fases da sua vida. Então, através disso, começamos a avaliar, a CACI começou a avaliar, através dos seus técnicos, qual eram as pessoas que mais demandavam recursos do plano em casos de doenças que já estavam avançadas. Pegamos os dados dessas pessoas, né, a gente tem quase 200 mil participantes com doenças crônicas dentro da CACI, e desses 200 mil, nós pegamos quais eram as principais doenças, né? Então, a gente pegou lá hipertensos, dislipidêmicos, diabéticos e pessoas com câncer, tanto câncer de mama, próstata e colo. Que são as principais doenças que aparecem, né? Os hipertensos, dislipidêmicos e diabéticos são 34% desses 200 mil participantes, né? E aí, o que a gente fez? Vamos avaliar esse público. Pegamos as pessoas que estavam com os casos mais graves, né? E aí vamos avaliar o uso da rede por essas pessoas. O que é o uso da rede? O que essas pessoas fizeram de exames, os exames, os resultados de exames, o que elas procuraram de atendimento médico hospitalar, de consultas, e mapeamos os últimos 5 anos dessa pessoa de uso de saúde da CACI. Com base nesse mapeamento dos últimos 5 anos, foi colocado na inteligência artificial, e aí a gente usou uma tecnologia de ponta, que é fazer esse modelo. A gente pegou as pessoas que estavam indo pelo mesmo caminho. Então, vamos dizer assim, o Pedro está com uma doença grave, e aí ele teve todo esse desenvolvimento até chegar à situação grave da doença dele. Mas a Maria, ela tá lá no início, usando a mesma estrutura, indo para o mesmo caminho que o Pedro. Então, a gente pega a Maria com 5 anos de antecedência e não deixa a Maria ficar tão grave quanto o Pedro. E aí a Cassi conseguiu
pegar esse modelo, treinar o modelo de inteligência artificial e pegar, agora eu tenho aqui a Maria, a Fernanda, a Cristiana, todas elas estão indo nessa mesma linha. Então, o que nós temos que fazer? Vamos chamar elas para dentro das nossas clínicas CI ou para a nossa estratégia de saúde da família por telesaúde, onde a gente não tenha o médico de família. E vamos pedir para a Cris, a Fernanda e a Maria fazer os exames de rastreamento, ver como é que está a saúde dela e fazer os exames preventivos. Porque talvez a gente pegue esse diagnóstico da Cris, da Maria e da Fernanda muito antes. E foi o que fizemos. Então a gente tem começado, tem chamado as pessoas para dentro da CACI. Então a CACI liga mesmo, faz busca ativa dessas pessoas, não dizendo, né, que as pessoas estão na lista de que podem ficar graves, mas dizendo, olha, nós gostaríamos que você viesse fazer alguns exames, e o médico sabe disso, né? O médico que vai acompanhar sabendo disso, pede os exames. E aí a gente teve um alto número de localização de pessoas que realmente estavam hipertensas, dislipidêmicas, diabéticas, sem controle. E esse programa pode salvar muitas vidas, está salvando muitas vidas, né? A gente está trazendo luz a um problema de saúde e tratando essas pessoas com 5 anos de antecedência. Isso é maravilhoso. Então, é a CACI cuidando do seu associado antes dele saber que precisa de cuidado. Então, na verdade, é a CACI que faz esse rastreamento, ela que escolhe, não é o beneficiário que pode, gostaria de participar desse projeto, não é a CACI que faz esse rastreamento. A própria CACI faz esse rastreamento. O participante, ele pode fazer e deve fazer todos os seus exames preventivos acompanhado pelo seu médico de saúde, pelo seu médico de família da CACI, pela sua equipe de saúde de família. Por que deve? Porque essas mesmas informações dele vão para esta base de dados da inteligência artificial e ele vai estar automaticamente dentro do processo inteiro de cuidado preventivo da CACI. Então, é muito importante que todos os associados e as associadas da CACI tenham esse relacionamento com o seu médico de família. E hoje, todo o Brasil tem um médico de família para chamar de seu. Porque mesmo que eu não tenha clínica assim na região da pessoa, eu tenho um médico, uma estratégia de saúde da família através da telesaúde. Então, isso é primordial que as pessoas saibam. Que avanço, né? Como é interessante poder identificar, né, entre os beneficiários, sem tratamento ainda registrado, os sintomas, né, desses indivíduos já com padrões aí de utilização de serviços que indicam, então, esse risco elevado de possíveis, né, doenças já. Então, e muita gente, Fê, elas vão... É aquela questão que a gente fala do cuidado preventivo, mas o cuidado integral, né? Porque muita gente sente alguma coisa e vai no médico especialista A, que não é o médico que iria identificar essa questão. E aí ela vai para o A, ela vai para o cardiologista, ela vai para o endócrino, ela vai para... Sabe? Procurando o que é que está acontecendo com ela, porque ela percebe que tem alguma dificuldade, né? Mas não consegue identificar porque ela não tem um médico que olhe ela por inteiro. O médico que nos olha por inteiro é o médico de família. Então, se ele precisar de um especialista para fazer uma verificação especial, por exemplo, eu tenho a minha médica de família que é maravilhosa, né? Eu sou apaixonada por ela. E ela não cuida só de mim, ela cuida da minha família inteira. Então, sou eu, meu marido e minhas filhas. Quando ela percebe que eu preciso, por exemplo, de um reumato, ela me encaminha para o reumato, eu falo com o reumato, faço todos os exames, organizo tudo e volto para ela com o resultado. Então, pode ser que um tratamento que eu esteja fazendo influencie em outras coisas e ela vai fazer esse cuidado para mim. Então, é essa a diferença da gente ter um cuidado abrangente, um cuidado integral que a CACI proporciona para o seu associado. Né? E aí, com esse cuidado integral, mesmo que eu não tenha acompanhamento pela CACI hoje, a CACI está buscando você através daquele... a Cris foi lá e fez o exame de sangue A, ou fez o exame B, fez o exame C, procurou o especialista A, o D, o B. Ela fez a mesma coisa que o Pedro fez, só que o Pedro demorou 5 anos para conseguir achar o seu diagnóstico.
E a Cassi busca a Cris antes que ela tenha que passar por todo o perrengue que o Pedro passou. Super facilita, né, a vida do beneficiário, né, do plano, ajuda muito, previne possíveis doenças. E para a sustentabilidade, né, do sistema de saúde, Cris, de que forma ele também ajuda, né? Olha, o que me deixa mais emocionada com esse projeto é a questão de salvar vidas, né? Esse, para mim, é o principal. Mas a gente não pode deixar de falar sobre a questão da sustentabilidade do plano. Se o Pedro gastou X para demorar 5 anos para controlar a sua doença, e talvez ele tenha sido tarde demais para ele, eu vou ter 5 anos a menos de gastos desnecessários, porque eu já estou direcionando um cuidado antecipado. Então, ao invés de eu passar por, vamos dizer, a pessoa tem diabetes, ao invés dela passar por uma cirurgia de perder um membro, por exemplo, um pé, que é muito comum, um dedo, ela não vai precisar passar por esse trauma, e esse custo evitado, que a gente chama de custo evitado dentro da CACI, favorece e ajuda na sustentabilidade do plano também. Ao invés de eu passar por 20 médicos e fazer 30 exames, eu estou direcionando para conseguir fazer isso com 3, 4 consultas e exames mais assertivos. Pode ser que os exames sejam mais caros, porque eles são mais assertivos, mas isso significa que eu vou fazer um ao invés de fazer 30, né? Ela facilita a vida do associado, mas ela também traz uma economia absurda para dentro da CACI. A gente já sabe, a gente tem estudos dentro da CACI que mostram que as pessoas que têm o mesmo nível de adoecimento, mesmo necessidade de cuidado, quem é acompanhado pela estratégia de saúde da família e quem não é, tem uma diferença de custo, é muito dinheiro na área da saúde. Ainda mais que a gente está falando de bilhões, né? Se gasta bilhões em saúde todo ano. E as pessoas que são acompanhadas pela estratégia de saúde da família, elas são muito mais saudáveis. Então eu gasto menos, mantenho o meu pessoal mais saudável, é só ganha-ganha. É um projeto que realmente salva vidas, né, Cris? Pode salvar muitas vidas e prevenir doenças graves também, né? É uma inovação aí realmente muito importante, né? E dentro desse projeto, né, Cris, existem aí, vocês já conseguiram, né, identificar quais doenças, que tipos de doenças aí foram mais identificadas já? Olha, nós temos esse projeto, ele ganhou prêmios internacionais já, tá, Fernando? Em vários países, a gente registrou esse projeto em vários simpósios e várias conferências, e o projeto ganha prêmio no mundo inteiro, porque é um projeto inovador e é um projeto que funciona. Então, a gente focou em determinadas doenças, que eram as que tinham maior número, né, dentro da CACI. Então, a gente não estudou todos os caminhos, porque eu também não tenho dados de todas. Eu preciso de uma base de dados grande para conseguir fazer o algoritmo funcionar de maneira mais adequada, então, e mais assertiva. Então, a gente pegou esses dados, principalmente das doenças que mais acontecem. E a gente já tem resultado. Então, é uma coisa que realmente está funcionando. O que a gente pede é que as pessoas, quando receberem um chamado da CACI para irem, né, fazer o seu acompanhamento, que realmente vão, né, vá fazer o acompanhamento. Se a CACI te chamou, é porque precisa que tu apresente. Isso é importante para ti também. Então, eu vou dizer assim que a gente tem também vários estudos, né, de doenças, além dos hipertensos, dislipidêmicos e diabéticos, a gente tem a questão dos câncer também. Agora nós estamos focando na questão do rastreio de câncer de mama, né, porque é um câncer que acontece muito, infelizmente nós temos um número muito grande de mulheres com câncer de mama, e estamos fazendo esse desenvolvimento para começar a buscar, fazer essa busca ativa das mulheres também. Então, tanto a gente tem trabalhado muito na questão do aprimoramento das intervenções em saúde, das produções científicas. Estamos botando o nosso povo mesmo de saúde da CACI para trabalhar e buscar soluções de manter as pessoas bem. Mantendo as pessoas bem, a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito, e o que é muito diferente de qualquer plano de saúde
né? A Cassi, ela não pode ser chamada de um plano de saúde, ela é uma caixa de assistência. Então, não existe isso, né, em outro lugar, num plano de saúde de mercado, por exemplo, esse cuidado com a produção de estudos que venham a nos ajudar e nos manter saudáveis. Os beneficiários aí do plano, né, têm uma sorte muito grande mesmo de estar aí dentro desse projeto, poder fazer parte disso, prevenir doenças, né? É tão difícil hoje em dia, às vezes, é como tu diz, vai de médico em médico, às vezes não pega nem o diagnóstico certo, né, da sua doença, perde tempo já nessa questão. Então, esse projeto realmente... O sistema de saúde, ele está muito focado na doença ainda, Fê, muito focado na doença. Então, os prestadores, os médicos, os laboratórios, os hospitais, eles ganham quando as pessoas estão doentes. Exato. Então, se a gente vai focar, vai seguir, né, essa política de lucro em cima da doença das pessoas, nós não vamos desenvolver processos adequados e nós não vamos cuidar das pessoas, nós vamos estar enxugando gelo, né? Porque a gente fala muito isso até na questão de que as pessoas dizem, a Cassi quer economizar. Não, lógico que a Cassi precisa economizar, mas a gente também quer manter as pessoas saudáveis. O quanto os hospitais, os médicos, os laboratórios têm meta? Meta? O bancário entende de meta. E o quanto, então, essas empresas têm meta para arrecadar recursos. E o quanto dessas metas influenciam a nossa saúde de maneira prejudicial. Não é porque é médico que é Deus. Então, a gente precisa ir na contramão do sistema de cuidado da doença. A gente tem que ir na onda do cuidado com a saúde do associado da associada, porque a Cassi, ela é nossa. Se a nossa empresa, a nossa caixa de assistência não cuidar da gente, quem vai? Né? Exatamente. E outro tema que eu gostaria que tu comentasse, Cris, ainda dentro desse tema da inteligência artificial, que eu estava acompanhando ali as últimas notícias do site da Cassi, e agora também estão com um projeto, né, Cris, que permite identificar fraudes no plano através da inteligência artificial. O que motivou a Cassi a investir em soluções tecnológicas para esse tipo de problema, Cris? Como vai funcionar? Já existe aí fraudes? Que tipos de fraudes aí são mais comuns, né, contra o plano? Fê, na verdade, como a Cassi é e não só a Cassi, né? Todo o sistema de saúde é um sistema bilionário, sempre tem alguém querendo se dar bem, né? Seja prestador, seja médico, seja hospital e, infelizmente, alguns participantes, tá? Então, a Cassi precisa sempre ter esse cuidado, porque o recurso da Cassi, ele é o recurso que vem para a nossa saúde, ele é o recurso de todos. Eu não posso simplesmente deixar que a coisa aconteça, né? Tem fraude, vou fazer o quê? Não, a gente tem que cuidar e ter sistemas que previnam e que bloqueiem essa questão de fraude. Então, nós temos sistema de inteligência artificial agora avaliando tanto os pedidos de autorização, quanto os pedidos de equipamentos para cirurgia, órtese, prótese e tal, tudo, assim como os pedidos de ressarcimentos de participantes, né, dos próprios associados. Por quê? Se o sistema de inteligência artificial da Cassi, todo o sistema de inteligência artificial, ele primeiro estuda como funciona. E aí depois ele começa a ver os outliers, né? O que desponta daquele normal. Tudo que está despontando do normal, a Cassi está botando uma lupa em cima. E aí, esta lupa, que é o nosso sistema de fraude, né? Ela consegue pegar muitas coisas, tipo uma clínica de médico que deu uma sessão, né, uma consulta e cobrou 12 da Cassi. Existe. Uma sessão que virou, sei lá, várias no ano todo cobrando. A questão de que tem uma cirurgia que precisa normalmente de equipamento A, B e C, e foi cobrado A, B, C, D, todo o alfabeto, né? Isso existe. E aí a Cassi
já tinham um cuidado com isso, só que era um cuidado muito manual. Hoje nós temos sistemas que, através da inteligência artificial, conseguem fazer isso muito mais rápido. E quanto mais rápido a gente faz, mais eficiente, né, a gente consegue ser de cuidar desses recursos. Infelizmente, aqui eu preciso fazer um alerta para todos os associados e associadas, nós estamos tendo exclusão de pessoas do plano por pedido de reembolso que usando a mesma nota fiscal várias vezes, coisas assim. E isso é grave porque e nos deixa extremamente tristes e não só tristes, angustiados, porque a gente sabe que a pessoa vai ser excluída do plano e nunca mais vai voltar. E a CACI é um plano para toda a vida, ele precisa ser cuidado por todos e as pessoas precisam ter esse discernimento de que se sair, nunca mais volta. Né? Tu perdeu o teu cuidado com saúde, tudo aquilo que a gente estava falando antes, que a CACI é diferenciada, não tem mais. Então, a questão da evolução tecnológica está chegando firme na CACI, está chegando forte na CACI. É fácil de fazer e a questão é assim, já organizamos e não vai dar problema nenhum. Não. Nós estamos vendo problema também no sistema, porque a inteligência artificial, como eu falei, ela precisa ser desenvolvida. Então, está aparecendo algumas situações que os colegas, os associados estão demorando um pouco mais para ter o ressarcimento, porque precisa botar uma lupa, organizar, ver se é, se não é. Isso está acontecendo, infelizmente. O sistema, às vezes, está caindo, porque né, a gente mudou o sistema, então a gente está vendo o nosso aplicativo, às vezes, com o site com alguma instabilidade, porque estão colocando material novo dentro dele. Mas a gente tendo paciência, logo, logo vai estabilizar tudo e vai ficar muito melhor do que era antes. Então, estamos trabalhando, todos da CACI estão trabalhando muito para isso. Interessante tu tocar nesse ponto, né, Cris, da questão do reembolso, porque é ainda uma dúvida recorrente, né, dos usuários do plano da CACI. Falo porque temos aqui, né, na nossa base do Sindicato dos Bancários aqui de Santa Cruz do Sul e região, ainda alguns bancários que apresentam dúvidas, né, sobre essa questão do reembolso. E o sistema de reembolso é uma alternativa aí oferecida pela CACI, né, para garantir que seus beneficiários tenham aí o acesso assistência à saúde, mesmo fora da rede credenciada, né, em casos específicos, né, Cris? Permite, então, aí que o associado pague por um serviço de saúde particular e, posteriormente, solicite, então, a devolução parcial, né, dos valores, de acordo aí com as regras estabelecidas no regulamento do plano. Mas aí para os bancários do Banco do Brasil, os novos e alguns ainda também que ainda tenham dúvidas sobre isso, né? Em quais situações aí o usuário pode solicitar esse reembolso? Qual é o prazo? Existe um prazo para solicitar também esse reembolso após a realização do atendimento, né? Como é que funciona? É perfeito a gente falar sobre isso, porque tem milhões de dúvidas todos os dias sobre isso. A gente explica, mas como a pessoa não usou, aí depois ela vai lá e outra pessoa pergunta de novo. Então, nós vamos ter dúvidas sobre isso sempre. Só que é importante a gente salientar que existem duas situações dentro da CACI, tá? A primeira, que é uma questão legal, chama garantia de atendimento. Onde eu não tiver credenciados na região, tá? Não é na cidade, é na região. Então, eu preciso de um cardiologista. Não tem, a CACI não tem cardiologista credenciado na região de Santa Cruz do Sul, por exemplo. Ela vai entrar em contato com a CACI vai procurar um cardiologista para ela na região e a CACI mesmo vai pagar aquele cardiologista. Antigamente ela pagava e reembolsava, hoje não mais. Tá? Ela não precisa mais desembolsar. A CACI vai lá e paga direto para o médico e ela vai ter o atendimento. Então precisa de um contato prévio com a central de atendimento da CACI. Este é garantia de atendimento. Por que eu trouxe essa garantia de atendimento apesar de não ter reembolso? Porque antigamente tinha. Então é importante falar sobre isso para dizer que não tem mais reembolso em garantia de atendimento. E por que isso? Primeiro, para a gente evitar a fraude, mas principalmente porque existiam situações como cirurgias grandes, que o associado às vezes precisava pagar 50 mil para depois ressarcir para a CACI. E a maior parte das pessoas não tem 50 mil para pagar uma cirurgia para depois ressarcir. Enfim, dito isso, vamos para a questão da livre escolha. A CACI tem um cardiologista na região de Santa Cruz do Sul, mas eu não quero aquele. Eu quero o outro que não é credenciado.
Então, eu vou dizer assim, eu não gostei do doutor fulano de tal, eu quero ir para o doutor ciclano. Se você é do plano associados da CACI, você pode fazer a livre escolha. A livre escolha te dá o direito de ter o ressarcimento do valor da consulta, mas só o valor de tabela, porque seria o mesmo valor que eu pagaria para o doutor fulano de tal, que você não quis, eu te ressarço para tu pagar a consulta do doutor ciclano. Tá? Só que a questão é que normalmente os médicos particulares eles cobram um valor muito mais alto, né? Mas aquele valor que seria pago pela tabela para o credenciado, ele é ressarcido pela CACI através do sistema de livre escolha. E como funciona o livre escolha? Você vai fazer o pagamento, vai na consulta, vai fazer o pagamento, vai pegar este recibo, ele vai ser entregue, vai ser enviado para a CACI através do nosso aplicativo ou do nosso site, junto com o comprovante de pagamento. O que é o comprovante de pagamento? É uma transferência, um pagamento do cartão, não pode pagar em dinheiro. Tá? Tem que ter um comprovante, um Pix, uma transferência, um pagamento de cartão. E aí manda isso para a CACI e o valor é ressarcido, o valor de tabela é ressarcido em até 30 dias. Normalmente é ressarcido bem antes, viu, Fê? Mas o prazo máximo é 30 dias. E é importante, né, Cris, a gente ter um plano de saúde, agora frisando da importância, né, do plano, porque ele vai muito além de uma carteirinha no bolso, né? É sobre cuidado, é sobre prevenção, é sobre segurança e tranquilidade mesmo em todos os momentos, né? Aí da tua vida, e ter um plano de saúde hoje é fundamental, né? É uma necessidade para garantir aí um acesso rápido e qualificado a serviços médicos, exames, tratamentos, né? E a CACI, aí, como operadora de saúde, oferece, né, uma rede ampla de profissionais e clínicas, além de programas, né, de prevenção e cuidados contínuos aí que promovem melhor qualidade de vida, né, aos seus beneficiários. Mas sabemos que, apesar dos avanços, apesar dos esforços, nenhum sistema é perfeito, né, Cris? Como tu estava comentando antes, existem, às vezes, algumas falhas, algumas como demora nas autorizações, né, dificuldades na rede credenciada, como tu estava falando também, processos administrativos também existe, né? Mas são situações, né, compreensíveis, dada a complexidade, né, Cris, do setor e do volume de atendimentos, né, que a CACI tem. Então, acho que por isso o papel do conselho, das equipes aí da CACI é fundamental, né, estar atento também, ouvindo as demandas, né, dos associados e buscando soluções constantes, né, que é o que vocês fazem aí para melhorar, né, os serviços prestados. É um papel bem importante, né, Cris, que tu está à frente aí, que tu faz também, junto com todo o pessoal aí do conselho, da diretoria. Então, a participação ativa dos beneficiários também, eu acho que é importante, que a gente pode estar destacando também por meio de feedback, sugestões e reclamações, para se adaptar aí às necessidades reais de todos, né? Para as demandas também chegarem até vocês, né? E quais são os canais, né? Como é que as pessoas podem estar interagindo aí com os canais da CACI, para ter mais agilidade também, para tirar suas dúvidas? Fê, a CACI, ela tem vários canais de atendimento, tá? Nós temos no próprio aplicativo, canal de atendimento do chat do aplicativo. Nós temos o Fale com a CACI no aplicativo, onde tu abre demandas. Nós temos a central 0800 da CACI, que as pessoas podem entrar em contato telefônico. E dentro desses canais, nós temos níveis também. Então, vamos dizer assim, eu tive um processo negado direto. E aí as pessoas ficam muito bravas, dizendo, a CACI me negou o processo e tal, e acham que acabou, que não dá mais para falar com a CACI, porque a CACI já negou e já fechou a porta. Não funciona assim. Se a primeiro processo de cuidado da CACI negou, possivelmente ou porque o processo é errado, ou porque a CACI identifica que aquele não é o processo de saúde adequado para você. Então, a CACI, ela não nega procedimento porque é caro. Muito pelo contrário, nós pagamos processos de milhões. Não é assim que funciona a análise. Então, é importante que as pessoas busquem a central da CACI. Então, faz um registro na central de atendimento. Não funcionou?
faz um registro no atendimento especial do participante, que agora ele até dá prioridade no atendimento das autorizações. Eu tenho um caso que é grave e a minha autorização está demandando, liga para o 0800 e pede para conversar com esse setor que faz a priorização dos atendimentos. Explica o seu caso. Porque às vezes vem o pedido frio do hospital, nem fala que é urgente, não fala que a pessoa está com dor, não fala nada. E aí entra na fila normal. Então, se tu tá com uma situação mais tensa, converse com a CACI. Se tu não tá gostando de algum atendimento, de algum modelo, de qualquer coisa, registre protocolos, porque são através dos protocolos registrados que são feitas as mudanças. E ainda a gente tem a ouvidoria da CACI. Gente, a ouvidoria da CACI, ela é a instância máxima, ela vai direto para a presidência da CACI. Então, são vários níveis que você tem que usar e galgar todos, né? Se precisa, galga todos esses níveis. E fora da estrutura normal, todos os estados possuem conselhos de usuários. Os conselhos de usuários são colegas que fazem o acompanhamento de muitas demandas, e, enfim, de maneira voluntária. São pessoas que têm contato direto com a CACI, que são associados comuns que foram eleitos para ser conselhos de usuários nos estados, não ganham nada por isso, totalmente voluntário, mas ajudam muito. Então, se você não conhece o conselho de usuário da sua região, entra no site, procura, tem lá o conselho de usuário da sua região. Tem o nosso conselho deliberativo, que daí é a instância dentro da CACI, que é a instância, né, não é a máxima é o associado, então é a pré-consulta ao associado, é o conselho deliberativo, onde eu estou hoje, sou eleita para ajudar vocês. Então, podem nos demandar, podem nos procurar, que a gente vai ajudar e vai achar uma maneira. Então, a CACI tem muitas ferramentas, muitos caminhos para buscar a resolução de qualquer problema e qualquer conflito. Busque a CACI é sua, a CACI é nossa. Exatamente, muito bem, Cris. Muito obrigada, né, pela tua presença. Sabemos aí da tua agenda, né, que é curta. Mas uma agenda corrida, mas para fazer esses esclarecimentos, eu estou sempre às ordens para falar de CACI, mais às ordens ainda, porque eu sou apaixonada pela CACI. E vamos fazer mais, né? Porque acho que hoje a gente tirou algumas dúvidas de tantas, né? E é tão importante também a gente estar falando sobre o plano, né, Cris? Acho que é muito importante até para os bancários novos que estão entrando. Então, tu estando à frente também aí como diretora da Federação e conselheira deliberativa da CACI, então eu acho que é importante para nós ter a oportunidade de estar aqui contigo para tirar as dúvidas e também para os associados, né? Não, é muito importante para mim ter esse espaço para a gente poder falar e trazer esses esclarecimentos, porque quanto mais as pessoas souberem o que está acontecendo na CACI, mais elas vão valorizar a sua empresa, né, o seu plano de saúde, a sua caixa de assistência, e mais próximo vão estar. Quanto mais próximo as pessoas estiverem da CACI, ela só melhora. A gente só tem ganho para todos, tanto para a CACI e mais principalmente para nós, para a nossa saúde, para a saúde dos nossos familiares. Muito obrigada, Fê, muito obrigada ao Sindicato de Santa Cruz por manter esse programa maravilhoso e contem comigo para o que precisar. Certo, então chegamos ao fim então, de mais uma edição do nosso programa. Queremos agradecer, então, de forma muito especial a nossa convidada de hoje, a conselheira deliberativa da CACI, Cristiana Garbinato, que também é diretora da FETRAF. E obrigada, então, aí mais uma vez, Cris. Um grande beijo para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar com vocês, fico à disposição sempre. Foi um prazer nosso também ter a tua contribuição aí, que foi fundamental, né, para enriquecer o debate e fortalecer a transparência, né, que é tão importante o diálogo aí com os nossos associados. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso agradecimento também. Continue conectado com a gente, pois estamos aí trazendo assuntos relevantes e temas importantes para vocês, com transparência e informação de qualidade. Até a próxima edição.